Leitura do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Parte 2. O mundo no qual nascemos sofre de século e meio de renúncia e de violência, da renúncia dos superiores e da violência dos inferiores, que é a sua vitória. Nenhuma qualidade superior pode afirmar-se modernamente, tanto na ação como no pensamento, na esfera política como na especulativa. A ruína da influência aristocrática criou uma atmosfera de brutalidade e de indiferença pelas artes, onde uma sensibilidade fina não tem refúgio. Dói mais, cada vez mais, o contato da alma com a vida. O esforço é cada vez mais doloroso, porque são cada vez mais odiosas as condições exteriores do esforço. A ruína dos ideais clássicos fez de todos os artistas possíveis, e portanto maus artistas. Quanto o critério da arte era a construção sólida, a observância cuidada de regras, pouco podiam tentar ser artistas, poucos. E grande parte desses são muito bons. Mas quando a arte passou de ser tida como criação para passar a ser tida como expressão de sentimentos, cada qual podia ser artista, porque todos têm sentimentos. Mesmo que eu quisesse criar, a única arte verdadeira é a da construção. Mas o meio moderno torna impossível o aparecimento de qualidades de construção no espírito. Por isso se desenvolveu a ciência, a única coisa em que há construção. Hoje é uma máquina, o único argumento em que há encadeamento, o de uma demonstração matemática. O poder de criar precisa de ponto de apoio, de muleta da muleta da realidade. A arte é uma ciência, sofre ritmicamente. Não posso ler porque a minha crítica hiperacesa não descortina senão defeitos, imperfeições, possibilidades de melhor. Eu não posso sonhar, porque sinto o sonho tão vivamente que o comparo com a realidade, de modo que sinto logo que ele não é real. E assim o seu valor desaparece. Eu não posso entreter-me na contemplação inocente das coisas e dos homens, porque a ânsia de aprofundar é inevitável. E desde que o meu interesse não pode existir sem ela, ou há de morrer às mãos dela ou secar. Não posso entreter-me com a especulação metafísica, porque eu sei de que sobra, e por mim, que todos os sistemas são defensáveis e intelectualmente possíveis. E para gozar a arte intelectual de construir sistemas, falta-me o poder de esquecer que o fim da especulação metafísica é a procura da verdade. Um passado feliz, uma cuja lembrança torne a ser feliz, sem nada no presente que me alegre ou me interesse, em sonho ou hipótese de futuro, que seja diferente deste presente, ou possa ter outro passado que esse passado. Jazo a minha vida, consciente espectro de um paraíso em que nunca estive, cadavernado nas minhas esperanças por haver. Felizes os que sofrem com unidade, aqueles a quem a angústia altera mas não divide, que creem ainda que na descrença e podem sentar-se ao sol sem pensamento reservado. Fragmentos de uma autobiografia. Primeiro entretiveram-me as especulações metafísicas, as ideias científicas depois. Atraíram-me finalmente as sociológicas, mas em nenhum destes estádios da minha busca da verdade encontrei segurança e alívio. Pouco lia em qualquer das preocupações, mas no pouco que lia, tantas teorias me cansava de ver, contraditórias, igualmente assentes, em razões desenvolvidas, todas elas igualmente prováveis e de acordo com uma certa escolha de fatos, que tinha sempre o ar de ser os fatos todos. Se erguia dos livros os meus olhos cansados, ou se dos meus pensamentos desviava para um mundo exterior a minha perturbada atenção. Só uma coisa eu via, desmentindo-me toda a utilidade de ler e pensar, arrancando-me uma a uma todas as pétalas da ideia do esforço, a infinita complexidade das coisas, a imensa soma, a prolixa inatingibilidade dos próprios poucos fatos que se poderiam conceber, precisos para o levantamento de uma ciência. O desgosto de não encontrar nada, encontrei comigo pouco a pouco. Eu não achei razão nem lógica, senão um ceticismo que nem sequer buscava uma lógica para se defender. Em curar-me disto, não pensei,
Porque me havia eu de curar disso? E o que era ser então? E o que era ser-são? Que certeza tinha eu que esse estado de alma deva pertencer à doença? Quem nos afirma que a ser doença, a doença não era mais desejável ou mais lógica, ou mais do que a saúde? A ser a saúde preferível, por que era eu doente? Se não por naturalmente o ser. E se naturalmente o era, por que ir contra a natureza, que para algum fim, se fim ela tem, me quereria, de certo, doente? Nunca encontrei argumento senão para minha inércia. Dia a dia, mais e mais, se infiltrou em mim a consciência sombria da minha inércia de abdicador. Procurar modos de inércia, apostar-me a fugir a todo o esforço quanto a mim, a toda a responsabilidade social. Talhei nessa matéria de a estátua pensada da minha existência. Deixei leituras, abandonei casuais caprichos deste ou aquele modo estético da vida. Do pouco que lia, aprendi a extrair só elementos para o sonho. Do pouco que presenciava, apliquei-me a tirar apenas o que podia, em reflexo distante e errado, prolongar mais dentro de mim. Esforcei-me porque todos os meus pensamentos, todos os capítulos cotidianos da minha experiência me forneceram apenas sensações. Criei a minha vida uma orientação estética e orientei essa estética para puramente individual. Fila minha apenas. Apliquei-me depois, no decurso procurado do meu hedonismo interior, a furtar-me às sensibilidades sociais. Lentamente me couracei contra o sentimento do ridículo. Ensinei-me a ser insensível, quer para os apelos dos instintos, quer para as solicitações. Reduzi ao mínimo o meu contato com os outros, fiz o que me pude para perder toda a afeição à vida. A do próprio desejo de glória lentamente me despi, como quem cheio de cansaço se despe para repousar. Do estudo da metafísica das ciências, passei às ocupações de espírito mais violentas para o equilíbrio dos meus nervos. Gastei apavoradas noites debruçado sobre volumes de místicos e de cabalistas, que nunca tinha paciência para ler de todo. De outra maneira que não intermitentemente trêmulo, os ritos e as razões dos Rosa Cruz, a simbólica, da Cabala e dos Templários, sofri durante tempos de opressão de tudo isso. E encheram a febre dos meus dias especulações venenosas. A magia, a alquimia, extraindo um falso estímulo vital da sensação dolorosa e presciente de estar, como que sempre, à beira de saber um mistério supremo. Perdi-me como por sistemas secundários, excitados da metafísica, sistemas cheios de analogias perturbantes, de alçapões para a lucidez, grandes paisagens misteriosas, onde reflexos de sobrenatural acordam mistérios nos contornos. Envelheci pelas sensações, gastei-me gerando os pensamentos, e a minha vida passou a ser uma febre metafísica, sempre descobrindo sentidos ocultos nas coisas, brincando com o fogo das analogias misteriosas, procrastinando a lucidez integral, a síntese normal, para se denegrir. Caí com uma complexa indisciplina cerebral, cheia de indiferenças, onde me refugiei. Tenho a impressão de que não me refugiei em parte nenhuma. Abandonei-me, mas não sei por quê e a quê. Concentrei e limitei os meus desejos para o poder requintar melhor, para se chegar ao infinito, e julgo que se pode lá chegar, e é preciso termos um porto, um só, firme a partir dali para indefinido. Hoje sou ascético da minha religião de mim. Uma chávena de café, um cigarro e os meus sonhos substituem bem o universo e as suas estrelas, o trabalho, o amor, até a beleza e a glória. Eu não tenho quase necessidade dos estímulos. Óbvio, tenho eu na alma. Que sonhos eu tenho? Não sei. Forcei-me por chegar a um ponto onde nem sabia e nem saiba já em que penso, com que sonho, o que visiono. Parece-me que sonho cada vez mais longe, que cada vez mais sonho o vago, o impreciso, o invisionável. Eu não faço teorias a respeito da vida, se ela é boa ou má, eu não sei. Eu não penso.
Pros meus olhos é dura e triste com os sonhos deliciosos de permeio. Que me importa o que ela é para os outros? A vida dos outros só me serve para eu lhes viver. A cada um a vida que me parece que lhes convém no meu sonho. Pensar ainda assim é agir. Só no devaneio absoluto, onde nada de ativo intervém, onde por fim até a nossa consciência de nós mesmos se atola num lodo, só aí nesse morno e úmido não ser, a abdicação da ação competentemente se atinge. Não quer compreender, não analisar, ver-se como a natureza, olhar para as suas impressões como para um campo, a sabedoria é isto: o sagrado instinto de não ter teorias. Mais que uma vez, ao passear lentamente pelas ruas da tarde, me tem batido na alma com uma violência súbita e estonteante a estranhíssima presença da organização das coisas. Não são bem as coisas naturais que tanto me afetam, que tão poderosamente me trazem esta sensação. São antes os armamentos, os letreiros, as pessoas vestidas e falando, os empregos, os jornais, a inteligência de tudo. Ou antes é o fato de que existem armamentos, letreiros, empregos, homens, sociedade, tudo a entender-se e a seguir e a abrir caminhos. Reparo no homem diretamente e vejo que é tão inconsciente como um cão ou um gato. Fala por uma inconsciência de outra ordem. Organiza-se em sociedade por uma inconsciência de outra ordem. Absolutamente inferior a que empregam as formigas e as abelhas na sua vida social. E então, tanto ou mais que da existência de organismos, tanto ou mais que da existência das leis físicas rígidas e intelectuais, se me revela por uma luz evidente a inteligência que cria e impregna o mundo. Bate-me então, sempre que assim sinto, a velha frase de não sei que escolástico: Deus é a alma dos brutos. Assim entendeu o autor da frase, que é maravilhosa, explicar a certeza com que o instinto guia os animais inferiores, em que se não divisa a inteligência, ou mais, do que o esboço dela. Mas todos somos animais inferiores. Falar e pensar são apenas novos instintos, menos seguros que os outros porque novos. E a frase do escolástico, não justa na sua beleza, alarga-se e digo: Deus é a alma de tudo. Eu nunca compreendi que quem uma vez considerou esta grande fato da relojoaria universal pudesse negar o relojoeiro em que o mesmo Voltaire não descreu. Compreendo que, atendendo a certos fatos aparentemente desviados de um plano, e era preciso saber o plano para saber se são desviados, se atribua a essa inteligência suprema algum elemento de imperfeição. Isso eu compreendo, se bem que o não aceite. Compreendo ainda que, atendendo ao mal que há no mundo, se não possa aceitar a bondade infinita dessa inteligência criadora. Isso compreendendo, se bem que o não aceite também, mas que se negue a existência dessa inteligência, ou seja, de Deus, é coisa que me parece uma daquelas estupidezes de tantas vezes afligem. Num ponto da inteligência, homens que, em todos ou outros pontos dela, podem ser superiores, como os que erram sempre as somas ou ainda opondo já no jogo da inteligência e da sensibilidade, os que não sentem a música ou a pintura ou a poesia. Eu não aceito, disse, nem a critério do relojoeiro imperfeito, nem o do relojoeiro sem benevolência. Eu não aceito o critério do relojoeiro imperfeito, porque aqueles pormenores do governo e ajustamentos do mundo, que nos parecem lapsos ou sem razões, não podem, como tal, ser verdadeiramente dados sem que saibamos o plano. Vemos claramente um plano em tudo. Vemos certas coisas que nos parecem sem razão. Mas é de ponderar que, se há um tudo uma razão, haverá nisso também a mesma razão que há em tudo? Vemos a razão, porém não o plano. Como diremos, então, que certas coisas estão fora do plano, que não sabemos o que é? Assim como um poeta de ritmos sutis pode intercalar um verso arrítmico nos fins rítmicos, isto é, para o próprio fim, de que parece afastar-se, e um crítico mais purista do retilíneo de que o ritmo chamará errado esse verso,
Assim, o Criador pode intercalar o que a nossa estreita lógica considera arritmias do decurso majestoso do seu ritmo metafísico. Nem aceito, disse, o critério do relojoeiro sem benevolência. Eu concordo que é um argumento de mais difícil resposta, mas é-o só aparentemente. Podemos dizer que não sabemos bem o que é o mal, não podendo, por isso, afirmar se uma coisa é boa ou má. O certo, porém, é que uma dor, ainda que para nosso bem, é em si mesma um mal. E basta isto para que haja mal no mundo. Basta uma dor de dentes para fazer descrer a bondade do Criador. Ora, o erro essencial desses argumentos parece residir no nosso completo desconhecimento do plano de Deus e o nosso igual desconhecimento do que possa ser, como pessoa inteligente, o infinito intelectual. Uma coisa é a existência do mal, outra coisa é a razão dessa existência. A distinção é talvez sutil ao ponto de parecer sofística, mas o certo é que é justa. A existência do mal não pode ser negada, mas a maldade da existência do mal pode não ser aceita. Eu confesso que o problema subsiste, e subsiste porque subsiste a nossa imperfeição. Se alguma coisa há que esta vida tem para nós, e salva mesmo a vida, tenhamos que agradecer aos deuses. É o dom de nos desconhecermos a nós mesmos e de nos desconhecermos uns aos outros. A alma humana é um abismo obscuro e viscoso, um poço que se não se usa a superfície no mundo. Ninguém se amaria a si mesmo se deveras se conhecesse assim, e assim, não havendo a vaidade, que é o sangue da vida espiritual, morreríamos na alma de anemia. Ninguém conhece outro, e ainda bem que o não conhece. E se o conhecesse, conheceria nele, ainda que mãe, mulher ou filho, o íntimo metafísico do inimigo. Entendemo-nos porque nos ignoramos. Que seria de tantos cônjuges felizes se pudessem ver um na alma do outro? Se pudessem compreender-se, como dizem os românticos, que não sabem o perigo, se bem que o perigo fútil do que dizem? Todos os casados do mundo são mal casados, porque cada um guarda consigo, nos secretos onde a alma é a do diabo, a imagem sutil do homem desejado, que não é aquele, a figura volúvel da mulher sublime que aquela não realizou. Os mais felizes ignoram, em si mesmos, estas duas disposições frustradas. Os menos felizes não as ignoram, mas também não as conhecem. E só um ou outro arranca o frustre, uma ou outra aspereza no trato, evoca na superfície casual dos gestos e das palavras o demônio oculto, a Eva antiga, o cavaleiro e o sílfide. A vida que se vive é um desentendimento fluido, uma média alegre entre a grandeza que não há e a felicidade que não pode haver. Somos contentes porque, até ao pensar e ao sentir, somos capazes de não acreditar na existência da alma. No baile de máscaras que vivemos, basta-nos o agrado do traje, que do baile é tudo. Somos servos das luzes e das cores, vamos na dança como na verdade. Nem há para nós, salvo-se desertos, não dançamos. Conhecimento do grande frio do alto da noite externa. Do corpo mortal por baixo dos trapos que lhe sobrevivem. De tudo quanto a sós, julgamos que é essencialmente nós, mas afinal não é senão a paródia íntima da verdade do que nos supomos ser. Tudo quanto fazemos ou dizemos, tudo quanto pensamos ou sentimos, traz a mesma máscara e o mesmo dominó. Por mais que dispamos o que vestimos, nunca chegamos à nudez, pois a nudez é um fenômeno da alma, e não de tirar fato. Assim, vestidos de corpo e alma, com nossos múltiplos trajes, tão pegados a nós, como as penas das aves, vivemos felizes ou infelizes, ou nem até sabendo o que somos, o breve espaço que nos dão os deuses para nos divertirmos, como crianças que brincam a jogos sérios. Um de outro de nós, liberto ou maldito, vê de repente, mas até essas raras vezes que vê, que tudo e quando somos é o que não somos.
que nos negamos no que está certo e não temos razão no que concluímos justo. E esse que, num breve momento, vê o universo despido, cria uma filosofia ou sonha uma religião, e a filosofia espalha-se e a religião propaga-se. E os que creem na filosofia passam a usá-la como veste, que não veem. Os que creem na religião passam a pô-la como máscara de que se esquecem. E sempre desconhecendo-nos a nós e aos outros, e por isso entendendo-nos alegremente, passamos nas volutas da dança ou nas conversas do descanso, humanos fúteis, a sério, ao som da grande orquestra dos astros, sob os olhares desdenhosos e alheios dos organizadores do espetáculo. Só eles sabem que nós somos presas da ilusão, que nos criaram. Mas qual é a razão dessa ilusão e por que há nessa ou qualquer ilusão? Ou por que e que eles, ilusos também, nos deram que tivéssemos a ilusão que nos deram? Isso, por certo, eles mesmos não sabem. Eu tive sempre uma repugnância quase que física pelas coisas secretas. Intrigas, diplomacia, sociedades secretas, ocultismo. Sobretudo me incomodaram sempre essas duas últimas coisas. A pretensão que têm certos homens de que, por entendimentos como deuses ou mestres ou desmiurgos, sabem, lá entre eles, exclusos todos nós outros, os grandes segredos que são os caboclos do mundo. O espaço em que gira o rodamoinho, aqui empregado figuradamente. Eu não posso crer que isso seja assim. Eu posso crer que alguém o julgue assim. Porque não estará essa gente toda doida ou iludida. Por serem vários, mas há alucinações coletivas. O que sobretudo me impressiona nesses mestres e sabedores do invisível é que quando escrevem para nos contar ou sugerir os seus mistérios, escrevem todos mal. Ofendem-me o entendimento de que o homem seja capaz de dominar o diabo e não ser capaz de dominar a língua portuguesa. Porque há o comércio de mais fácil que o comércio da gramática. Quem, através de longos exercícios de atenção e de vontade, consegue, conforme diz, ter visões astrais, porque não pode, com menor dispêndio de uma coisa ou de outra, ter a visão da sintaxe, que há no dogma e ritual da alta magia que impeça alguém de escrever. Eu já não digo com clareza, pois pode ser que a obscuridade seja a lei oculta, mas ao menos com elegância e fluidez, pois no próprio abstruso as pode haver. Por que há de gastar-se toda a energia da alma no estudo da linguagem dos deuses? E não há de sobrar um reles bocado com que se estude a cor e o ritmo da linguagem dos homens. Eu desconfio dos mestres que não podem ser primários. São para mim como aqueles poetas estranhos que são incapazes de escrever como os outros. Eu aceito que sejam estranhos, gostara, porém, que me provassem que são por superioridade ao normal e não por impotência dele. Dizem que há grandes matemáticos que erram adições simples, mas aqui a comparação não é por errar, mas por desconhecer. Eu aceito que um grande matemático some 2 e 2 para dar 5. É um ato de distração e a todos nós pode suceder. O que não aceito é que não saiba o que é somar ou como se soma. E é este o caso dos mestres do oculto, na sua formidável maioria. O pensamento pode ter elevação sem ter elegância, e na proporção em que não tiver elegância, perderá a ação sobre os outros. A força sem a destreza é uma simples massa. A ter tocado nos pés de Cristo não é desculpa para defeitos de pontuação. Se o homem escreve bem, só quando está bêbado dir-lhe-ei, embebeda-se. E se ele me disser que o fígado sofre com isso, eu respondo, o que é o seu fígado? É uma coisa morta que vive dentro de você vive? E os poemas para escrever vivem sem enquanto.